Boa noite a todos, eu sou Wilson Leão, coordenador da equipe Harmonia. Sejam bem-vindos à equipe e ao EMEP 2019. Esse aqui é o nosso sumário, vou tentar ser o mais breve possível nessas explicações. O que é a equipe Harmonia, o que é o Serviço da Cooperação, CERCO, os objetivos da equipe Harmonia, a programação geral do EMEP 2019, o mapa do local do evento, outras informações e considerações finais. O que é a equipe Harmonia? A equipe Harmonia é uma entre várias equipes com finalidades específicas que compõem o serviço da cooperação. Observação. As equipes de acolhimento, ambiental, amizade, colaboração, progresso, trabalho são as outras equipes que compõem o CERCO. O que é o Serviço da Cooperação, CERCO? O Serviço da Cooperação, como um órgão departamental da União Espírita Paraense, vinculado à sua diretoria executiva, foi criado para planejar, organizar, executar e avaliar as atividades necessárias à infraestrutura dos grandes eventos do movimento espírita do Estado do Pará. Objetivos da equipe Harmonia. Aqui diferencia-se pouca coisa em relação aos objetivos do ano passado e anos anteriores. O apoio à circulação, controlar e monitorar o fluxo dos participantes, bem como informá-los e orientá-los a respeito das atividades que estão ocorrendo e que ocorrerão no evento, assim como cuidar para que os participantes estejam em sala e ou participando efetivamente das atividades. Nos anos anteriores, havia também vinculado aos objetivos da equipe o apoio ambulatorial, mas já com o tempo ele vem sendo passado para outras mãos, outras responsabilidades, e agora é um serviço terceirizado que está sob a responsabilidade da Comissão Central. Então a equipe Harmonia ela não está mais vinculada nem responsável por esse apoio ambulatorial. Então a gente vai limitar nossas atividades a esse o apoio à circulação. Né? Disposições gerais. Zelar pela manutenção do relacionamento e da comunicação fraterna, não violenta, e pela integridade física e psicológica de todos aqueles que participam do evento. Zelar pela integridade do espaço físico de realização do evento. Isso aqui é de fundamental importância. Você entender que isso aqui está entre a essência da equipe, que é não só esse monitoramento das pessoas nesse fluxo, dos participantes, de orientar ele dentro do espaço, mas essa nossa relação com eles. A nossa relação ela deve ser uma relação fraterna, acolhedora, de entender a realidade de cada indivíduo, de compreender que nem todas as pessoas têm o mesmo padrão educacional, de compreender cada um, nas suas especificidades, nos seus limites, e esse nosso atendimento deve ser sempre o melhor possível. Nós monitoramos a questão dos crachás. Ninguém pode andar dentro do espaço, nem entrar sem crachá, seja trabalhador, seja participante. Esqueceu o crachá, o indivíduo tem que voltar para buscar o crachá, ou ele tem que pagar, ou ele vai ter que ser direcionado à sala da equipe Progresso, que é uma outra equipe do CERCO. Ele paga uma taxa lá de R$5 para adquirir um novo crachá. Então o crachá é de responsabilidade das pessoas. Né? E toda forma dessa abordagem, nos corredores ou em qualquer lugar, ela deve ser da melhor maneira possível. E lá na frente nós vamos ver, eu vou explicar algumas outras coisas específicas a respeito desse perfil do trabalhador. Aqui a integridade do espaço físico é evitar depredação, destruição. Então se eu vejo alguém riscando, tentando riscar, ou pisando nas paredes, deixando marca, fazendo bobagem com o prédio, a gente tem que encontrar lá com esse indivíduo, direção a ele, converse com ele, oriente da melhor maneira possível, sem violência, sem constrangimento,
para que ele não faça aquilo, né? Qualquer área, seja no banheiro, você perceber uma bagunça ali, a gente vai lá, monitora, dá uma fiscalizada. Se de repente pessoas estão tendo comportamentos hostis uma com as outras, de tentar, né, pedir aquele conselho para que as pessoas não entrem em conflito ali dentro e por aí vai, né? Aqui em relação ao apoio à circulação, a equipe trabalhará em turnos com duração de 6 horas, com o número de trabalhadores adequados ao evento e ao tamanho do espaço físico de realização do mesmo. Esses trabalhadores ficarão em circulação, assim como em pontos fixos no local do evento, conforme exigências e necessidades. Bem, isso aqui seria um sonho, né? Se a gente tivesse a quantidade realmente de trabalhadores, e seria o ideal. A equipe precisa entre 44 e 48 trabalhadores, né, dividindo aí 22 a 24 por turno, para fazer um trabalho com folga, um trabalho com eficiência, monitorando adequadamente cada ponto daquele prédio da UNAMA, que é enorme. Mas aí a gente vai ter que bolar uma estratégia, né? Na verdade, a gente já bolou uma estratégia, mas antes de selar, a gente precisa, nos últimos tempos, a gente está contando muito com outras equipes ajudando a gente, da equipe Harmonia, a manter esse monitoramento em pontos específicos. Não por hora, nós somos 17 pessoas e nós vamos fazer todo um trabalho aí de conversação sobre como nós vamos gerenciar nosso tempo de trabalho da melhor maneira possível, sem desgastar ninguém. Programação geral. No sábado, todos os dias a equipe precisa estar lá, ela tem que estar lá 8 horas. 8 horas é a hora que o prédio da UNAMA abre. Só que abre 8 horas, mas já tem gente lá. Trabalhadores principalmente. E nós da equipe Harmonia, que somos responsáveis por esse monitoramento dessas portas, da parte interna do prédio, nós devemos ser os primeiros a chegar ali, né, para recepcionar aquele povo, junto com a equipe acolhimento, que é a equipe que faz ali aquela recepção inicial também, que contabiliza os participantes com QR Code. Ninguém pode entrar naquele prédio sem passar pelo QR Code. Todos os participantes do IMEP devem passar pelo QR Code, porque eles são contabilizados, né? E assim a gente ajuda a equipe acolhimento nesse monitoramento. E assim, 8 horas a gente chega lá amanhã, sábado, no sábado. Esse CONF aqui, acho que é Conselho Federativo Estadual. É um outro evento, é um evento também, né, uma reunião que vai acontecer lá de essas pessoas, que ele vai ocorrer também no sábado de manhã e nos outros dias. E aí mais um motivo para nós no sábado estarmos lá cedo, porque a gente precisa orientar também as pessoas desde cedo, tá? 12 horas às 14 é o almoço, ali 14 às 18 é o credenciamento geral, né? 17 às 19 é a abertura oficial do IMEP. Das 19h30 é a saída dos hospedados, que são as pessoas que vêm do interior, que vão se hospedar no Lar de Maria. Esse trabalho aí é de atenção nossa, da equipe Harmonia. É um trabalho onde nós vamos ajudar eles a se organizar para entrar nos ônibus, e vamos fazer um trabalho em conjunto com os responsáveis do Lar de Maria, que estarão ali no local no momento desse embarque deles, tá? Às 8 horas é o fechamento do prédio da UNAMA. Em todos os dias tem horário para fechar aquele prédio. E nós vamos fazer o quê? Nós fazemos um monitoramento assim. Quando tem que fechar, quando todo mundo tem que descer para as atividades culturais, para as atividades externas da UNAMA, que nós vamos ver no cronograma, todo mundo sobe para os últimos andares e a gente vem descendo, fazendo uma limpa para saber se tem pessoas escondidas, se há pessoas dentro de salas, e convidando elas a se retirar para descer, porque a UNAMA vai ser fechada. E assim, não só a UNAMA, mas ele já precisa estar nas atividades. Então é muito comum, por exemplo, coordenadores estarem em sala fazendo planejamentos e reuniões. Então vai ter hora para eles saírem de sala. Eles não vão poder ficar lá até a hora que eles quiserem, porque além de nós termos horários a cumprir,
né, a UNAMA também tem o seu horário de fechamento e há o cronograma que deve ser respeitado sempre. Então a gente vem fazendo esse monitoramento tudinho e vem descendo, e geralmente a gente faz isso em conjunto com o zelador da UNAMA, que é o carinha das chaves, que a gente vem monitorando, ele já vem trancando as chaves justamente para ninguém voltar a abrir, nada, a gente já vai comunicando as pessoas para retirarem seus materiais de dentro de sala e assim por diante. No domingo, também, olha, 8 horas, esses horários eles se repetem todos os dias. Lembrando que eu só estou colocando aqui aqueles horários que são os horários que nos interessam, porque entre esses horários eles estão em sala, então não precisa estar escrito aí. Aqui estão só expostos os horários que nos importam. Então, horário de chegada às 8, lanche às 10, das 10 às 11, e esse lanche da tarde ele é em sala, mas é importante a gente ficar atento, por quê? Porque ele é 1 hora de lanche. E aí acontece que eles podem sair, dar uma volta, às vezes vão no banheiro, vão beber água, vão fazer alguma coisa. E aí a gente fica atento nesse fluxo desses indivíduos, nesses horários. Né? Meio-dia, isso aqui é importante, é o almoço dos trabalhadores. Meio-dia é o almoço dos trabalhadores. Então a gente almoça antes dos participantes. As crianças também almoçam antes, tá? Não sei se elas vão almoçar nesse mesmo horário que a gente, aí de 12 horas. Mas isso aí é um horário que isso vai ser passado, né, no momento do evento. Para nós, qual vai ser exatamente o horário que as crianças vão almoçar. Aí das 12h30 às 15 é o almoço geral. Aí lanche da tarde, já falei. Esse almoço geral aí, ele é 2h30 de almoço, né? Nos últimos anos a gente vem conseguindo encerrar esse almoço por volta de 1 hora, 1 hora e pouco, 1h10, 1h20, até menos do que isso mesmo. E assim, no primeiro dia o almoço geralmente atrasa porque a gente está mudando esse fluxo, coisa do tipo. Mas como o local é o mesmo do ano passado, então a gente já sabe como fazer. Então é muito provável a gente termine cedo. E aí é na faixa de 20 mesas que serão distribuídas, depois nós vamos ver lá no mapa. Depois eu vou explicando isso direitinho no mapa, como vai ser essa distribuição. E existe a possibilidade desse horário de almoço, horário de almoço não, assim, de encurtar o tempo que todo mundo já almoçou. Aqui, nesse quadrinho aqui do lado, atividades paralelas, das 12h30, nesse horário de almoço, estará havendo essas atividades aí, papo com ética, se eu não me engano no auditório 1, chat que é numa das salas multiuso, cinética, que acho que é um dos auditórios também, acho que é no auditório 2, apresentações culturais, que é naquele átrio central, na praça central ali, e aí o Correio Fraterno também, que funciona lá no 4º andar. Todas essas atividades funcionarão no horário do almoço. Na segunda-feira, basicamente, mais uma vez o nosso horário de chegada, o lanche se repete, todos os horários se repetem, tá? O horário do almoço do trabalhador, almoço geral, a mesma coisa, tudo se repete. Ali há uma atividade já de entretenimento aqui, ó, das 18h30 às 19h30, entretenimento de estacionamento. Nesse lanche, às 18h30 encerra as atividades, 18 horas às 18h30 encerra as atividades em sala. As pessoas vão descer. E aí vai correr um evento de entretenimento nessa parte do estacionamento das 18h30 às 19h30, 1 hora de atividade, ok? E aí a gente vai estar monitorando também, né? Porque é na parte do estacionamento, tudinho, ali na frente, perto das barraquinhas, vai ter barraca, depois a gente vai ver barraca de lanche, de cafezinho com tapioca, cuscuz, essas coisas, tudinho vai ter lá. E aí é um momento de atenção nossa de ficar monitorando isso aí também, tá? Aí a saída dos hospedados de novo, né, 19h30, a gente ajuda eles, chama eles ali, eles sabem do horário deles, mas a gente, né, faz aquele check-in para colocar eles tudo já em caravanas organizadas para embarcar no ônibus. Está previsto do ônibus entrar no estacionamento da UNAMA, né? Mas a gente é uma informação também que a gente vai confirmando durante o evento. E aí fechamento da UNAMA às 20 horas, né? Ou seja, são 12 horas abertas, das 8 às 8. 12 horas abertas para a gente, a UNAMA. Tá? Aí atividades paralelas, né? Na segunda-feira de manhã vai ter essa atividade aqui,
É o único, só esse, só na segunda, pela parte da manhã, no auditório 1 e 2, que é esse Encontros de Ética e Família e Ética e Sociedade, tá? No auditório 1 e 2. Aí, nos outros dias também se repetem essas atividades aqui. Papo com Ética, chat, cinética, apresentações culturais de Correio Fraterno, essas atividades se repetem nos dias, tá? E aqui já no beira das letras, depois a gente vai, depois veremos o que é lá nos mapas, tudinho, um espaço de recreação para a infância. E haverá também um encontro com arte dentro do IMEP, tá? Em uma das salas que depois no mapa nós vamos ver. Na terça-feira, que é o último dia, mesmo horário, os horários tudinho se repetem mais uma vez. Aqui as atividades também paralelas no horário do almoço também se repetem. Tá? Então aí não tem muito mistério. Aqui no último dia, basicamente, a nossa maior preocupação é o encerramento, no sentido de tá todo mundo ali, no encerramento vem convidados, vem mais gente, além das pessoas que estão no evento, vem também convidados, aí dá uma, né, aquela atenção de, não é qualquer pessoa que vai entrar, nós geralmente distribuímos crachás de convidados, para a gente sempre tomar cuidado para não entrar pessoas que não devem, de repente entram ali sem crachá, ou que estão com outras intenções de entrar ali, e sempre aquela preocupação básica que a gente deve ter. Aí aqui tá, beleza, encerramento. Aí das 19 horas às 20 horas, essa despedida e agradecimento geralmente é aquela, para quem, os trabalhadores que ficam até o final ali, que participam, no final a gente sempre faz uma reunião em um dos auditórios, aí a gente bate um papo, né, são momentos de agradecimento e tudo mais, de finalização. Então, do encerramento a essa despedida aí é a choradeira do IMEP, tudinho, que aí vem a saudade, vem todos aqueles nossos sentimentos aí, porque o evento é muito bom. Mapa do local do evento, aí a fotinha aí do ano passado. Vamos lá, isso aqui é o que nos... Aliás, é uma das coisas que a gente tem que ter muito em mente, conhecer o espaço. Tá? Aqui nessa parte amarela, esse mapa térreo ou subtérreo, na verdade, né? É o refeitório, praça de alimentação. Aí é onde ficam as mesas e as cadeiras distribuídas, onde as pessoas vão almoçar. Estão previstas, no ano passado foram 20 mesas, 80 cadeiras. Existe a possibilidade da gente duplicar ou triplicar isso aí. De botar 40 mesas ou 60 mesas. E aí, se a gente conseguir essas 60, são 200 e poucos, 240 cadeiras. Ou seja, se com 20 mesas, 80 cadeiras, a gente consegue dar uma acelerada nesse almoço, porque é mais gente sentada, imagina se a gente colocar 40 ou 60 cadeiras. Então, com certeza, esse tempo aí vai aumentar, porque vai ter mais pessoas ali sentadas almoçando. E aí diminui também aquela ansiedade, aquele estresse. A fila do almoço, ela é um dos momentos assim, de pico absoluto do IMEP. Porque é onde todo mundo está numa fila gigantesca para almoçar. E aí sempre tem aquela galera que gosta de furar, tem aquela galera que gosta de... que se estressa quando está com fome. E aí a gente só faz gerenciar. Nesse ano, como no ano passado, o fluxo da fila do almoço, como é fluxo de pessoas, ele é de responsabilidade da equipe Harmonia. Mas diante da demanda baixa, a equipe Acolhimento, que é uma outra equipe do Cerco, ela compõe também nesse trabalho. Então, basicamente, eles estão se responsabilizando por essa organização da fila do almoço, porque eles também ficam na fila passando o QR Code de quem já almoçou. Então, aí eles acabam fazendo um trabalho bem interessante, assim, de animação. Fizeram ano passado um trabalho excelente, que foi muito reconhecido e foi muito bacana. E esse ano nós decidimos assim que eles poderiam ficar também com essa atividade, com esse planejamento da fila, e a gente contribui com eles, ajudando no que for preciso. Ali na parte laranja é a copa, é onde fica distribuído aí as baias de almoço. Onde as pessoas se servem. Entre ali, nessa parte laranja e amarela, há uma porta. Vai ter que ter gente nossa ali, porque tá vendo aquela escada amarela bem ali no meio? Essa escadinha é por onde desce a fila.
essa escada desce a fila. Então, assim, ninguém, na hora do almoço, essa escada, ela só desce. Ninguém sobe por ela. Para quem passa, desce, pega a comida, senta nas mesas, volta pela rampa de acesso. Não volta pela escada, ou seja, vai ter alguém nosso monitorando esse espaço aqui para impedir com que as pessoas retornem pela escada, ou seja, a gente orienta as pessoas que elas retornem pela rampa de acesso. Dentro aqui dessa parte amarela, vocês estão vendo, a gente está vendo aqui 4 quadradinhos. Isso daí parece que são as barracas de lanche, né, das vendas de alimento, tudinho para quem quiser aí consumir. Tomar um cafezinho, lanchar, uns salgados, aí uma tapioquinha, tudo vai estar vendendo aí. A posteriori, a gente vai ver se essas barracas elas vão estar disponíveis a todo tempo, para todo mundo descer a hora que quiser, ou se vai ser em horários específicos. Né? Então nós vamos ver como é que vai ser essa liberação dos horários dessas barracas. Então, tá, ali são duas salas, né, aí da equipe Amizade e a equipe Trabalho. A equipe Trabalho é serviços gerais, a equipe Amizade está relacionada a questões de transporte dentro do cerco, né, do evento. E ali uma parte verde, ali é carga e descarga de materiais, vem por ali, né. Ali do lado da escada são 2 elevadores, a escada amarela são 2 elevadores que há, tá. Ao longo do evento vai ter gente, uma pessoa nossa aqui nessa parte também. Aqui no átrio central, onde está aqui a rampa de acesso, é a parte da BR, aqui na ponta, né? E aqui vai essa rampa, ela bifurca. Então no centro dela desce para a parte do subtérreo, lá para a parte do refeitório, e ela bifurca assim para a parte que sobe para essa parte do pátio. Esse pátio, às vezes a gente já chega, 8 horas já tem gente esperando, então forma uma filazinha aí para passar pelo QR Code, a equipe acolhimento faz esse procedimento, então a gente ajuda nessa organização aí da fila, tranquilo, para as pessoas, né, irem passando pelo QR Code e adentrar o prédio. Ninguém pode entrar aí sem passar pelo QR Code. Então isso e também sem entrar sem crachá. Sempre é cara crachá, a gente monitora isso, ninguém pode entrar, seja dirigente, seja a presidente da União Espírita, seja qualquer pessoa que seja, não pode entrar sem crachá. Ali aquela sala amarela de credenciamento é a sala da equipe Progresso, que é a equipe responsável por essa parte de credenciamento. É uma equipe do cerco. Ali existe um banheiro. Nessa parte desse átrio só existe 2 banheiros, estão de vermelho. Né? Ficam na diagonal, um banheiro masculino e feminino. Tá? Aí 2 auditórios. Né, os auditórios aí que vai ter ali o papo com ética e a cinética, vai ter as atividades aí ao longo do evento, no período do almoço, tá? Ali, Rósio, lá em cima, é o apoio médico, apoio ambulatorial, às vezes é muito que a pessoa passa mal e tal, onde é o apoio ambulatorial, já sabe que fica lá no térreo, na parte do átrio, né? E ali tem a livraria e Map Store, né? Aqui embaixo da escada, aqui nessa parte azul, tá? De roxo. Então a livraria ela vai ficar assim, quando você desce pela escada rolante, você passa pela livraria, né? Posicionamento estratégico. E ali em cima é o DECOM, que é o departamento de comunicação. O pessoal que é responsável por toda a comunicação do evento. Quando a imprensa adentra no prédio, e geralmente a gente tem que comunicar o DECOM, eles têm que comunicar a gente, olha, estamos esperando a liberal, a cultura, seja quem for, a gente comunica a eles para que eles vão lá na portaria buscar a imprensa. Então a imprensa, até a imprensa para entrar, ela não entra sem autorização, passa pela gente. Então a pessoa da imprensa chega, ela comunica quem está ali, dos nossos, na portaria, e diz, olha, tem que ir lá no DECOM para chamar alguém para ir buscar ele. Eles não podem entrar assim sem ninguém. Aqui no mapa 1, primeiro andar, mapa do primeiro andar. Né? Perceba que auditório 3 e 4, aqui toda a faixa A e B vai funcionar
nesse primeiro andar. Aí há 2 banheiros ali também, né? E aí geralmente é um banheiro masculino e feminino, só que aí há uma especificação que esse banheiro aqui, como está escrito ali, é o banheiro para faixa A e B, ele é um banheiro geral somente utilizado pelas crianças, tá? Então se é criança, se é menino, se é menina, são crianças. Eles podem entrar aí, né, ou seus responsáveis, seja o que for, esses banheiros vão ser utilizados. Ainda não foi passado se somente será esse banheiro ou se aquele outro lá em cima também vai ser disponibilizado para uso. Então ainda tem algumas questões aí que vão ser usadas, porque a questão do banheiro da família, que ainda estão vendo como é que ele vai ser implantado, em qual dos andares ele será implantado. Há também a questão das 2 meninas trans, eles estão ainda vendo como vai ser essa questão dessa organização, né, dessa maneira de ter que lidar com essa questão dos banheiros e tudo mais. Então é algo assim que é muito interessante. Nós estamos elaborando a comissão, né, na verdade, está elaborando assim, trazendo adequando essas realidades, dessas mudanças, né, trazendo para dentro do evento, que é uma coisa muito importante, que não posso dizer se a gente é pioneiro nessas, no caso, dentro de um evento que ele tem um cunho religioso, querendo ou não, de implementar essas mudanças, porque esse ano nós teremos 2 mulheres trans. E aí nós estamos fazendo todo um trabalho, trabalhando em cima disso, para que a gente torne esse convívio cada vez melhor e para que as pessoas entendam e se conscientizam de que isso é uma coisa normal, que a doutrina espírita tem uma abordagem maravilhosa a respeito disso e que não será o preconceito das pessoas que vai moldar o espiritismo, né? Então nós estamos aí abertos para todo tipo de mudança. Ok. Auditório 2 e 3, cerco, colaboração ali, a sala da colaboração é outra equipe cerco, né? Que ela é responsável pelos materiais de sala, papel, caneta, fita, todo esse material escolar, digamos assim, impressos, placas, guias de informativos, tudo é a equipe colaboração que faz. A comissão central é a comissão responsável pela organização geral, é a comissão que está acima da nossa coordenação. Então, sempre quando houver problemas que eu como coordenador ou qualquer coordenador de qualquer equipe não puder resolver, ou seja um problema que está acima da nossa resolução, a gente passa para a comissão central para decisão. Aqui, mapa do segundo andar. No segundo andar vai funcionar toda a faixa G, F e C. Aí há 3 salas multiuso, 2 delas aqui. Perceba que em 2 salas paralelas, verde e amarelo, estarão ocorrendo dois eventos, que é o encontro de dirigentes e o encontro de arte. Então as pessoas vão perguntar, vão adentrar o prédio. Esses eventos foram trazidos para dentro do IMEP e as pessoas vão entrar. Onde é que fica a sala dos dirigentes? Né? O encontro de dirigentes, o encontro de arte. E nós temos que ter ciência que essas atividades ocorrerão no segundo andar. Tá? São 4 banheiros aí também. A sala do passe fica no segundo andar. As pessoas procuram bastante. Onde fica a sala do passe? Segundo andar. Aí trazendo aqui também a novidade, né, do fraudário. Há 2 salas aqui verde lá em cima ali. A repouso da infância e fraudário. O repouso da infância das crianças, né, eles estão cansadas, no estresse, na dinâmica, tudinho, aí os responsáveis, os coordenadores levam as crianças para dar uma descansada, dar uma tranquilizada, essa sala é específica para isso. E o fraudário aí, né, para homens e mulheres, né, pais e mães, os responsáveis que vão lá, né, fazer esse troca de fralda aí, tudinho, há uma sala específica aí para isso que fica no segundo andar. Ok? Aqui basicamente é isso. O terceiro andar só há 4 salas de atividade. Porque o terceiro andar, no ano passado, as atividades iam até esse andar. E como houve algumas reformas na UNAMA e esse andar aí virou tudo laboratório praticamente, somente essas 2 salas aqui, que é a nossa sala da harmonia e do acolhimento, nós somos equipes que vamos trabalhar em conjunto no IMEP, nós somos uma do lado da outra, ó, aqui de laranja, aqui embaixo.
E lá em cima é a COAME, que é a Conselho de Atividade Mediúnica, eu acho que é a coordenação, o Conselho de Atividade Mediúnica, é a área de mediunidade, né? Então, numa sala bem isolada e reservada para eles, né? Toda a atividade mediúnica vai ocorrer aí nessa sala. E aí a cozinha, que felizmente foi um lado bom, uma coisa legal que aconteceu, que vai ser preparado aí o alimento de todo o evento. Porque como funciona o curso de gastronomia aí nesse prédio, nesse andar, foi cedido a cozinha deles para que funcione a atividade aí, a confecção dos alimentos, tá bom? Então, é uma coisa bem simples. E aqui o último andar, que é o quarto, faixa F, faixa E, então faixa D, perdão, faixa D e faixa E, perdão, faixa D e faixa E. São as faixas que funcionarão aí, olha, percebe-se aí de novo 4 banheiros aí, tudo de vermelho. Correio fraterno vai funcionar aí, sala da equipe Alegria também, e Beira das Letras é uma sala de recreação infantil e atividade. Ocorre às vezes umas crianças que ficam aí, querem ficar aí e tal, o responsável deixa, ou querem ficar aí na atividade. Ano passado teve mágico, eles fazem algumas atividades infantis aí de entretenimento para as crianças. E a Ambientar, que é uma sala da Ambientar, que é uma equipe do Cerco também, que o Correio Fraterno é de responsabilidade deles aí, entre outras coisas. Outras informações. A rampa de acesso principal. Aqui são fotos da rampa lá, ali aqui à direita, aqui em cima é a BR, ali onde fica essa portaria. Nós vamos a segurança terceirizada que trabalha nessa parte externa e aí também nessa parte da portaria. E um de nós vai precisar ficar aí para orientar as pessoas por onde ir. Então olha aqui, no lado esquerdo aqui a bifurcação. A rampa ela sobe, aí tem nesse meio e desce lá para o refeitório, lá onde vai funcionar as barracas. Então nós vamos ver se isso vai ficar livre depois, direto, se as pessoas podem ser, mas no início todo mundo sobe para fazer a questão do QR Code. Eu ainda estou tentando ver se a equipe acolhimento coloca alguém ali na parte de baixo junto com a gente para ficar fazendo esse QR Code, porque muitas pessoas chegam de carro, vão por baixo e aí elas querem adentrar por aí, a gente pede para voltar pela rampa para subir. Mas isso daí é uma questão que é o seguinte, a priori elas vão ter que subir. Se e somente se a equipe acolhimento decidir que eles se tiverem condições, ou se a gente pode ajudar eles nessa questão do QR Code para fazer essa contagem ali, isso daí é eles que decidem. Então é de responsabilidade deles essa decisão. Então, de qualquer forma, sempre vai ficar um nosso lá embaixo na portaria controlando esse processo aí. Nas partes iniciais, para quem está chegando, a gente sempre faz aquela pergunta básica. Você já fez o seu credenciamento, já passou pelo QR Code? É só dizer que sim, ok, beleza, pode subir, não tem problema. Se não, dê a volta pela rampa. Aqui é a parte do pátio de entrada, né? Aí é onde formam as filas. A gente faz uma filazinha aí, as pessoas vão passando pelo QR Code. E aqui embaixo é o hall de entrada, que é aí direto, vocês vão ver que tem a escada que desce pro almoço. À esquerda tem a sala da equipe Progresso, né? E atrás disso aí é o átrio, que é esse aqui. Aqui é o grande átrio, onde é o encerramento, a abertura e encerramento, atividades culturais. A fila do almoço vai ficar tudo aí espalhada encaracolada nessa parte desse átrio. Então tudo se concentra aí, o povão, as atividades, as músicas, muitas coisas se concentram aí, né? Então essa UNAMA ela é um bloco grande, né? E é espelhada, né? Ela é espelhada, a gente se vê, quem está do outro lado do outro, a gente se enxerga. Então, escadas rolantes é até o terceiro andar. Como esse ano vai até o quarto, então a gente vai ter essa atenção básica nas escadas das pontas ali, né? Que tem as escadas rolantes e outras escadas paralelas que não são rolantes. Locais de atuação da equipe. Portão de entrada da BR. No ano passado, esse portão de entrada, geralmente quem ficou lá foi a parte de segurança terceirizada. Que é bem lá, ali é uma parte bem perigosa, bem ruinzinha de trabalhar, mas assim,
a gente fica um pouco para cada rampa. Aqui na rampa de acesso vai ter que ter um nosso orientando as pessoas, principalmente na parte da manhã, no primeiro momento. Mas sempre tem gente nossa lá, tá, informando as pessoas. O hall de entrada, que é aquele pátio lá, de entrada, tudinho, vai ter gente nossa lá naquela portaria. O ato na praça central tem gente nossa. O hall da praça de serviço, que é a parte lá de alimentação, onde funcionam as barracas, onde é o refeitório lá no subtérreo. E os 4 andares, né? Aí aqui, essa atividade, aqui na hora do almoço, aí também, olha, rampa de acesso da praça de serviço, porta do refeitório, praça de serviço. São aí 3 locais onde nós deveremos estar presentes. Essa porta do refeitório é aquilo que a gente falou anteriormente. Quem desce pela escada, pega a comida e senta nas mesas, sobe pela rampa. Não pode voltar pela escada, senão congestiona. Então então na hora do almoço, exclusivamente na hora do almoço, quem desce pela escada, pela fila, pega o almoço, senta na cadeira, retorna pela rampa, nunca pela escada. Então a gente faz esse trabalho ali de monitorar para que as pessoas não retornem. No ano passado, a equipe trabalho, ela se responsabilizou em monitorar aquilo somente no momento do almoço, em decorrência da nossa falta de trabalhadores para a atividade. Então, nós vamos marcar uma reunião durante o evento e ver como é que estamos de trabalhadores das outras equipes, para ver quem pode compor, quem pode assumir algumas questões. E aquela história, mesmo que esses locais aqui estejam aí, eles podem mudar. Vai depender muito da demanda das outras equipes e quanto que elas podem nos ajudar nesse trabalho. Então, aquela história. A gente apresenta porque é de nossa responsabilidade, mas coisas podem mudar naturalmente ao longo do evento. Ok? Perfil do trabalhador, comunicação clara, saber ouvir, ser tolerante, ser equânime, autenticidade sem grosseria, equilíbrio emocional, agir conforme os postulados espíritas, etc. Basicamente, a gente precisa saber se comunicar. Nossa relação básica é diretamente com o público. Então, como a gente tem que orientar, instruir as pessoas, basicamente a gente precisa saber se comunicar claramente. Saber ouvir é fundamental, as pessoas perguntam muita coisa. As pessoas chegam, às vezes, estão estressadas, desabafam, aí a gente precisa saber ouvir. O ser tolerante, né, nesse momento em que a gente vive delicado, desses atritos sabe, que a gente vem vivendo, político, social, e pessoas distintas, de opiniões políticas diferentes, a gente precisa ter uma consciência de uma coisa. A nossa função ali é outra. A nossa função ali é fazer um atendimento. Dentro dos postulados espírita, dentro do atendimento fraterno. A nossa missão ali não é ficar debatendo com as pessoas. Quando eu me refiro aqui, olha, autenticidade sem grosseria, que as pessoas confundem. A gente precisa ser claro nessa forma de se comunicar, ser autêntico. Se o indivíduo está fazendo uma coisa que ele não deve fazer, a gente vai lá, orienta. Essa autenticidade, dessa sinceridade de chegar e orientar da melhor maneira possível, mas sem grosseria. E as pessoas confundem. Às vezes, de repente, você vê um indivíduo fazendo uma coisa que você reprova, por exemplo. Você odeia gente que joga lixo no chão. Aí você vai ver o jovenzinho lá e tal, o idoso, seja lá qual for a idade, jogando lixo no chão. Aí isso desperta o seu gatilho psicológico e aí você se enfurece e vai lá e não faça isso de uma forma violenta. Não é esse o método que a gente defende. Não é assim que você deve agir. Você não está lá para agir dessa maneira. O nosso entendimento é fazer aquela abordagem lá. Se você perceber que é uma pessoa que não é de poucos, que ela é de poucos amigos, você vai lá, junte, não fale nada. Porque às vezes há pessoas que são mais flexíveis, outras não. A ideia é evitar o conflito, a gente orienta da melhor maneira possível, sem constranger. É fundamental isso. Aqui, quando eu coloco evitar conflitos e discussões, constrangimentos, comunicação agressiva, conversas ofensivas, preconceituosas, essas coisas a gente tem que evitar. Toda e qualquer forma de violência física ou verbal. Então isso daí, lógico que é só algumas coisas que a gente precisa ter. Então há muitas outras coisas, mas isso não é uma busca pela perfeição, ou porque quando eu coloco aqui equilíbrio emocional, não estou dizendo que você tem que ser perfeito, o zen budista, sabe? Não é isso.
Só o fato de você conhecer a si mesmo, saber sintetizar, saber filtrar os seus sentimentos, né, as suas revoltas, as suas incompreensões, na hora de se comunicar com o outro e não expressar essa violência, esse constrangimento, essa maneira que muitas vezes é equivocada com que a gente foi educado, com a maneira com que a gente acha que é certo, a forma como a gente trata as pessoas, ali um evento é uma outra história. Então você pode não ser perfeito, mas você deve ter a consciência de que o nosso papel ali é de orientar da melhor maneira possível, dentro de uma comunicação não violenta, fraterna. Esse é o nosso papel ali. É compreender os nossos irmãos, é compreender que aquele evento ele tem uma outra conotação. E nós não estamos ali para ficar educando as pessoas. Eu digo, o que é educar? Né? Sabe, você quer ficar corrigindo, às vezes você vai corrigir a pessoa se irrita. E a gente precisa saber lidar com esses melindres, com essas dificuldades. Então, assim, evitar sempre. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, no ano passado, 2 crianças estavam fazendo travessuras. Aí um trabalhador nosso chegou e ele foi tão agressivo com as crianças que aí a pessoa me passou o rádio. Quando eu fui lá, as crianças estavam chorando, uma delas estava se tremendo. Pela abordagem foi extremamente agressiva. Aí eu tive que bater um papo lá, pedir, né, para que a pessoa voltasse para o seu posto. Aí eu fiquei conversando com as crianças e tal. Tudo ficou bem, infelizmente. Mas a gente tem que pensar na consequência dos nossos atos. E o pai dessa criança, se o pai dessa criança vê uma situação dela, aquela criança, ela tem um responsável, seja o jovem, seja quem for. Você trata mal uma pessoa, é menor de idade que tem um responsável. Você tem que pensar nas consequências que isso pode gerar para você, para o evento. Isso é um problema muito sério. Você agrediu uma pessoa com a sua forma, com a sua abordagem ruim. Então você precisa entender essas coisas. Assim, ser enérgico não tem nada a ver com ser violento. A criança, a gente precisa ter um pouco de impulso. A gente precisa ser um pouquinho enérgico. Olha, não faça isso, saber se impor. Porém, saber se impor e ser enérgico não significa que você vai agredir, que você vai ser violento, que você vai falar de uma forma indevida. Há diversas maneiras de você chamar a atenção. Não significa que você vai lá, vou paparicar a criança, ô amiguinho, não destrua o Nama. Não, você tem que saber se impor. Mas não precisa agredir como aconteceu nessas e em outras ocasiões. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio nessa maneira de abordar. Tá bom? Considerações finais. Os sãos não têm necessidade de médicos, mas sim os enfermos. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médicos, mas sim os enfermos. Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12. Por que eu coloquei essa mensagem como encerramento da minha fala? Porque isso aqui, se você entender o significado disso aqui, você pode esquecer sobre perfil, sobre método. Por quê? Se você entender essa fala do Cristo e entender de que nesses eventos, como em qualquer lugar, não há pessoa perfeita. De que as pessoas não estão ali por acaso. De que você vai encontrar pessoas arrogantes, pessoas mal educadas, pessoas de todos os temperamentos, todas as personalidades e caráteres. E elas estão ali com um propósito de aprender. Por mais que algumas não tenham consciência disso. Então o nosso papel é compreender essa essência, essa realidade de cada um. É entender que no postulado espírita, nós cremos e acreditamos em Deus, na existência da alma, na imortalidade da alma e na pluralidade das existências. É olhar para aquele indivíduo que adentra ali com todas as suas dificuldades, das quais nós muitas vezes não conhecemos a realidade desse indivíduo, seja uma realidade social, uma realidade espiritual. Nós devemos sempre compreender de que se aquele indivíduo fazer uma malcriação, que é coisa que sempre acontece, eu vou olhar para aquele indivíduo como esse indivíduo está aqui
por algum motivo. E o tema é ética. E independentemente de seja qual for o tema, a nossa compreensão é sempre essa. É a compreensão do espírito imortal. É a compreensão do espírito que renasce. E de que ele está ali para aprender, sempre. E de que nós não estamos ali para evangelizar esse indivíduo. A nossa função é compreender, é ouvir, é entender, é praticar os postulados espíritas, na essência. Por mais que você não consiga fazer isso na sua vida cotidiana, como eu, como muitos de nós não conseguimos manter aquele padrão sempre, é indispensável que você compreenda que, pelo menos no evento, você precisa estar apto a isso. Entender que é assim que funciona. Entender que ali é um momento de compreensão, de entendimento, de fraternidade, por mais antifraterno que muitas pessoas possam ser ou agir. A nossa função lá é responder através da boa comunicação, da fala, da boa abordagem, da amorosidade, da compreensão, do atendimento fraterno, da comunicação não violenta. Esse é o nosso propósito ali. Lembre-se de uma coisa, vocês, coordenandos, não podem entrar, não devem entrar em conflitos. Vocês não resolvem problemas. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer problema que acontecer, me chama. Essa é a minha função. A minha função ali é gerenciar conflitos, uma delas. Se acontecer um constrangimento, qualquer outra coisa, se houve uma tentativa de agressão, seja física, verbal, se alguém agrediu, pega o nome da pessoa, fiquem sempre atentos à faixa dela, quem é a pessoa, aí vocês, Wilson, aquele fulano de tal, ele fez isso, isso, aquilo. Depois eu vou lá, eu chego, eu bato um papo, é assim que eu faço. E se for algo que está além da minha resolução, eu passo para a comissão central e aí eles decidem o que fazer. É assim que funciona. Então, nada de discussões e atritos políticos, nada de discussões desnecessárias, nada de você ver um indivíduo conversando coisas e tal, eu quero me meter lá. Evite isso. Porque isso não tem a ver com censura. Isso tem a ver com entender que aquele local, aquela ocasião, são para outros propósitos. Ok? E ali é o trabalho e o estudo espírita. Então, há muita coisa para falar, já falei demais, tentei ser sucinto, mas já tem quase 1 hora de vídeo. Então, desculpa pela prolixidade, mas acontece que isso aí basicamente não é uma apresentação de TCC, isso deveria ser um treinamento, uma palestra de mais de 1 hora. Mas infelizmente a gente não consegue se reunir nessa correria toda, metade dos nossos participantes, trabalhadores, são do interior, então a gente tem toda uma dificuldade e eu uso sempre a tecnologia a nosso favor como uma forma de orientar a todos da melhor maneira possível, apesar dessa correria. Então peço desculpa pelo tempo, peço desculpa se está faltando alguma coisa, mas a gente vai se ajustando, vai se comunicando conforme for. E assim, eu sou coordenador da equipe, mas isso, não me vejam como dentro de um valor hierárquico de superioridade, nós somos amigos. Alguns de nós vemos trabalhando há muito tempo, outros a gente se conhece há muitos anos. E assim, a minha coordenação, essa hierarquia ela é representativa, no sentido de eu que gerencio, eu organizo a equipe, a gente toma decisões, algumas são em conjunto, outras são com outras equipes, e há todo um processo, mas nunca esqueço que a gente está ali para se ajudar. A gente conversa, se alguém, não estou bem, poxa, aconteceu alguma coisa, a gente bate um papo, mas não quero falar. A gente pode fazer, você tem que se autoconhecer, de repente você acordou mal, não está bem, aí não dá para eu fazer tal coisa, não dá para eu trabalhar porque hoje eu não estou bem. Então a gente se comunica, não há imposições de nada, né? A gente se compreende, essa a nossa função ali também, né? De estar sempre junto, nessa fraternidade dentro da equipe, evitar até mesmo querelas dentro da nossa equipe, sabe, fofocas. São coisas que não são interessantes. Então, sempre que quiserem se reportar com qualquer problema, conversem comigo. A discrição é uma das características da equipe. Quando acontece qualquer problema com outras pessoas, a gente não espalha, fica entre nós. Essa é a nossa função, uma delas. Então, por fim, obrigado a todos, boa noite e até amanhã.